Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 72 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 2 de agosto. Raquel diz a Hernan que prometeu à mãe que não ia beber mais, mas fica muito nervosa, ansiosa e pede a ajuda dele. Hernan aconselha Raquel a voltar para a clínica de reabilitação. Maria José chega na empresa e Maura a cumprimenta. Maria José pede desculpas e diz que não se lembra dela. Alessandro diz a Maria José que Maura é uma amiga sócia da empresa e estava com ela no dia do sequestro. Maria José diz que sua mente está confusa. Maura diz que sabe que o Alessandro lhe contou, mas que é melhor Maria José não se lembrar mesmo. Kátia diz a Lisete que o Bruno lhe descartou definitivamente e conta o que a Maura fez para conseguir o vídeo dela com outro homem. Lisete decide olhar na internet e encontra o vídeo de Kátia com Mateu. Kátia se desespera ao ver que o vídeo foi postado. Lisete acompanha a Kátia e elas contam tudo para Fernando. Kátia chora, pede perdão a Fernando e jura que não sabia de nada. Furioso, Fernando diz a Kátia que quem fez isso com ela vai pagar. Lisete recrimina Maura pelo que fez com Kátia e diz que a irmã deve estar muito comprometida com o Bruno para fazer uma coisa assim. Maura diz que Lisete não sabe de nada e o que ela fez foi um favor para Kátia, para ela abrir os olhos e ver a roubada que estava se metendo. Kátia diz a Maura que não pediu para fazer nada por ela e jura que isso não vai ficar assim. Lisete diz a Maura que tem vergonha de ver até onde ela chegou, que tudo tem limite e a irmã passou dele. Com muita raiva, Fernando vai tirar satisfações com o Bruno pelo que fez. Bruno diz a Fernando que não teve nada a ver com isso e que se a Kátia é uma mulher fácil que fica com qualquer um, não é problema dele. Fernando exige que Bruno lhe diga o nome do cara que estava com Kátia e onde encontrar. Bruno diz que é o Mateu, diz que foi chantageá-lo, mas é claro que pegou o vídeo dele e entrega o celular para Fernando. Alessandro e Maria José conversam sobre o casamento deles e o batizado do filho. Fernando encontra Mateu e parte para cima dele. Mateu diz aos amigos que aquele infeliz foi acusá-lo de uma coisa que ele não fez e diz a Fernando: quer saber? A sua irmã é uma delícia. Fernando acerta uma porrada em Mateu. Mateu e seus amigos começam a agredir Fernando e o joga do segundo andar. Mateu e os amigos fogem e Fernando fica inconsciente no chão. Do hospital, ligam para a mansão Lombardo para informar do acidente de Fernando. Vitória se desespera ao saber o que aconteceu com Fernando. O médico informa a Vitória, Alessandro e Kátia que Fernando será operado porque teve uma fratura na coluna vertebral e a medula dele está comprimida. Kátia conta para Alessandro e Vitória sobre o vídeo que fizeram dela e postaram e diz que Fernando saiu muito nervoso ao saber disso. Raquel pede para Maria José e Filipa manterem informadas sobre o que aconteceu com Fernando e diz que sente pela mãe porque ela deve estar se sentindo muito mal. Raquel faz um pequeno carinho na filha e sai. Felipa e Maria José comemoram o pequeno gesto que Raquel teve com a filha. Hernan diz que Fernando corre risco de ficar paraplégico. Talvez não possa se mexer da cintura para baixo. Kátia e Vitória se desesperam.
Alessandro deixa a Maria José a par do estado de Fernando, diz que Kátia lhe disse que ele saiu do escritório muito aborrecido e ele tem a impressão de que o amigo não sofreu um acidente, mas houve uma briga com alguém. A cirurgia de Fernando termina. Álvaro, administrador de onde Raquel alugou o apartamento, a informa que os vizinhos estão se queixando por ter um cheiro muito ruim saindo do apartamento dela. Raquel diz a Álvaro que vai até lá. Fernando diz a Alessandro que não está sentindo as pernas. Alessandro diz a Fernando que deve ser anestesia e pede para ele não se desesperar. Fernando conta para Alessandro quem foi o que deixou daquele jeito e fala tudo sobre o vídeo de Kátia. Alessandro procura Maura, diz que foi falar sobre o Mateu e pergunta como ela se atreveu em convidar esse cara para uma festa e deixar ele ficar com Kátia. Maura diz a Fernando que Mateu foi sem ser convidado. Ela não percebeu e também ela não é babá para ficar cuidando da Kátia. Alessandro pergunta a Maura por que o Bruno tinha o celular com esse vídeo, se tudo foi uma armação dele e se ela se prestou a ajudá-lo. Maura diz a Alessandro que não faz a mínima ideia do que ele está falando. Lisete diz a Maura que já chega, que ela sabia o que aquele cara fez e permitiu. Maura diz que não imaginou que as coisas chegariam a esse ponto, que quando viu Kátia com o Mateu na festa, ela achou que tudo bem, que eles estivessem juntos só para ela esquecer o Bruno e nada mais. Alessandro diz a Maura que faz tempo que não sabe se acredita nela. Maura diz para Alessandro não ficar pensando mal dela. Alessandro diz a Maura que vai procurar o infeliz que fez aquilo com Fernando e vai decidir o que pensa dela. Alessandro sai. Lisete diz a Maura: viu o que você conseguiu? Vai se despedindo do Alessandro para sempre, porque se ele souber a verdade, não vai te perdoar nunca. Tchau, maninha. Fernando pergunta a Vitória por que não está sentindo as pernas. Ele se desespera e diz que quer que lhe digam a verdade. Raquel chega ao condomínio e vai até o seu apartamento com Álvaro. Raquel se desespera ao encontrar Ulisses morto. Raquel avisa a Alessandro sobre Ulisses. Imediatamente, Alessandro vai ver a irmã. Raquel diz a Alessandro que Ulisses não faria isso, que alguém matou ele. Alessandro diz ao agente Ortiz que com certeza Ulisses se suicidou ao se sentir encurralado e conta sobre o sequestro da Maria José. Alessandro avisa a Roberto que Raquel encontrou Ulisses morto e pede para ele ir para a mansão. Alessandro, Raquel e Roberto chegam em casa. Roberto diz a Maria José que Ulisses se matou. Helena procura Porfírio e coloca em prática seu plano para tentar convencê-lo que a Maria José e Sandra são realmente netas dele. Helena diz a Porfírio que escondeu uma coisa dele durante anos e que não se sente tranquila, pensando que ele pode morrer sem saber. Porfírio pergunta o que Helena está esperando para dizer. Maria José diz a Alessandro que o Roberto lhe disse que Ulisses se suicidou e pergunta por que ele fez isso. Alessandro diz a Maria José que talvez Ulisses não tenha suportado a culpa, mas há ainda coisas que parecem muito estranhas para ele. Helena conta para Porfírio a história que Jorge mandou ela inventar sobre Sandra, Maria José e Cristóvão. Helena diz a Porfírio que Sandra morreu e que o burro do Ulisses planejou sequestrar a Maria José.
Porfírio diz que Helena está mentindo, que essas moças não são filhas do filho dele. Helena jura a Porfírio que Sandra tinha o sangue dele e que Maria José também é uma Bittencourt. Porfírio se sente mal e manda Helena sair dali. Helena consegue confundir Porfírio. Porfírio diz a Isaías que Helena é uma mentirosa, mas por outro lado, ele quer crer que não está sozinho no mundo. Roberto conta para Bruno como Raquel encontrou Ulisses. Bruno diz a Roberto que com certeza Ulisses se suicidou por medo que o colocassem na prisão acusado de sequestro e que não lhe resta nenhuma dúvida que foi ele quem sequestrou a Maria José. Muito cansado, Alessandro dorme. Maria José cobre e fica admirando ele. Helena diz a Jorge que talvez Porfírio tenha acreditado nela. Pode ser que ele deixe tudo para Maria José. E se eles explicarem para ela que precisam do dinheiro, talvez ela queira dar uma parte para eles. Jorge diz que não quer mendigar nada. Qualquer coisa ele se manda e pronto. Bruno liga para Jorge e diz que o corpo de Ulisses foi encontrado. Jorge pergunta se a polícia vai investigar. Bruno diz que isso não importa, não vão encontrar nada porque ele fez um trabalho primoroso. Alessandro chega no chalé de Bruno, diz que o lance da Kátia foi armado por ele e por Maura. Alessandro diz a Bruno que já denunciou o tal do Mateu e se ele não quiser parar na prisão também, é melhor se mandar de uma vez. Hernan diz a Fernando que por enquanto ele não poderá mexer as pernas. Fernando diz que não quer viver assim, que é melhor dar um tiro na cabeça. Vitória diz a Fernando que vai estar ao lado dele e que vão procurar os melhores especialistas para reabilitá-lo. Fernando pede para Vitória esquecer isso, que ela não pode ficar presa a um inválido. Vitória diz a Fernando que o ama e o amará para sempre, e mesmo ele rejeitando, ela não se afastará dele. Bruno e Maura discutem por causa do vídeo de Kátia e pelo que aconteceu com Fernando. Maura diz a Bruno que tomara que a polícia não encontre o Mateu, porque ele vai dar com a língua nos dentes e os dois vão sair muito mal dessa. Maria José pergunta ao pai se ele gostaria de voltar a ver a mãe dela. Pedro diz que não, que de maneira nenhuma, porque ela continua sendo linda, muito bonita, e ele não acha que seja bom ela ver esse sarrapo humano em que ele se transformou. Maria José diz para o pai não dizer isso, que o importante são os sentimentos, o que temos por dentro, e que lamenta muito tudo o que a mãe fez a ele e o abraça. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.